Desde que a humanidade começou a registrar seus contos e histórias, vários povos espalhados pelo globo desenvolveram um interesse em conhecer e entender como surgiram e de onde vieram, levando ao surgimento não apenas de tradições orais ou registros oficiais e genealógicos, mas também de concepções fantasiosas, em que sua maioria deu início de lendas e sistema de crenças intrincados e profundamente misteriosos. Um desses mistérios que acompanha a humanidade há pelo menos uns 2.500 anos é a localização exata do tesouro perdido do rei Salomão, o monarca descrito na Bíblia Sagrada como o homem mais sábio e rico que já viveu. A busca pelo túmulo e o lendário tesouro do rei Salomão une história, arqueologia e mistério, em torno de uma figura que é ao mesmo tempo real e lendária. Cada fragmento de texto bíblico, cada escavação secreta e cada relato medieval sembraram dúvidas e esperanças, mantendo acesa a chama da descoberta. Mas antes de entrarmos nessa história, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de Hypar que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. O rei Salomão figura de forma central na tradição bíblica como sendo o terceiro rei de Israel e filho do rei Davi, que teria subido ao trono de Israel por volta de 970 a.C. E sua existência é um tema amplamente debatido entre arqueólogos, historiadores e estudiosos da Bíblia. Até hoje, não há consenso científico sólido que comprove de forma definitiva que Salomão existiu como descrito na Bíblia. As únicas fontes que descrevem Salomão com riqueza de detalhes são textos bíblicos do chamado Velho Testamento, principalmente os textos de 1º e 2º Crônicas e os de 1º e 2º de Reis, que descrevem seu reinado, sua imensa sabedoria, a construção do Templo de Jerusalém, as alianças políticas e riquezas de seu período. Há também os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico de Salomão, que são atribuídos a ele, embora essa alegação de autoria seja discutida. Esses textos, no entanto, são considerados fontes teológicas e literárias, e não documentos históricos diretos, e que têm indício de terem sido escritos séculos após o período em que Salomão supostamente viveu. Em vídeos futuros podemos nos aprofundar nessa parte da história. Além dos relatos bíblicos, sua figura foi monumentalizada em cânones literários, contos medievais e manuscritos da época, consolidando a imagem de um monarca, tanto terreno quanto mítico. A construção do primeiro templo em Jerusalém, erguida no Monte Moriá, converte-se no ponto culminante de seu reinado de acordo com a Bíblia, sendo uma obra monumental que demandou cedros do Líbano, ouro, bronze e um contingente de operários extraordinário para a época. As dimensões exatas do templo, descritas em 1 Reis, do capítulo 6 a 7, alimentam um debate sobre a logística daquele empreendimento, mas também sobre o simbolismo de um edifício erguido em homenagem ao deus israelita Javé ou Jeová. Para judeus, cristãos e muçulmanos, aquele espaço emana santidade até hoje, e é palco de orações, disputas territoriais e escavações subterrâneas. No entanto, uns 3 séculos depois de sua construção, o decadente reino de Judá era um estado tributário que os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, pressionavam para manter lealdade. Em 597 a.C., o monarca Joiaquim tornou-se refém em Babilônia, mas Judá continuou oscilando entre submeter-se aos caldeus ou buscar alianças com o Egito. Essa instabilidade política e religiosa acabou levando Nabucodonosor a lançar um segundo cerco, mais devastador, em 589 a.C., onde a capital é arrasada junto com o templo, gerando dúvidas sobre o paradeiro do tesouro do templo e que há grande possibilidade que tenha sido enviado à Babilônia como espólio de guerra. Fontes extrabíblicas, especialmente de historiadores como Flávio Joséfo, reforçam as dimensões excepcionais da riqueza desse monarca e mencionam câmaras ocultas repletas de tesouros. Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas ou História dos Hebreus, descreve corredores secretos, compartimentos lacrados e salas forradas de ouro,
relatos que capturam a imaginação de exploradores ao longo de 2 milênios. Já a outra parte da Bíblia, atribuída ao profeta Ezequiel, descreve uma visão dele que fala de um templo restaurado, cujas medidas exatas serviram de base para teólogos e criptógrafos formularem teorias sobre mapas codificados. A confluência desses relatos motivou as primeiras escavações científicas e esotéricas, criando um nicho interdisciplinar entre arqueologia, teologia e estudos místicos. A ideia de um tesouro perdido encontra ecos em lendas medievais árabes e judaicas, tecidas em caravanas que cruzavam desertos e em sinagogas onde se liam narrativas de passagens tidas como misteriosas. Cronistas do século XII registraram histórias de túneis subterrâneos ligando o Monte do Templo a uma parte da cidade chamada de Cidade de Davi, como se existisse um labirinto mágico por baixo de Jerusalém. Essas tradições orais foram transcritas em árabe clássico, depois traduzidas para o latim, inspirando monarquias europeias a financiarem expedições com viés quase alquímico. No século XVIII, com o surgimento do orientalismo, estudiosos como Edward Robinson, Ernest Renan e Charles Warren realizaram as primeiras investigações sistemáticas em Jerusalém, ainda que suas escavações fossem limitadas pelas autoridades otomanas. As traduções de Ezequiel e de outros profetas deram origem a teorias que associavam coordenadas geográficas a números simbólicos, e no fim do século XIX, a tensão entre fé e ciência recrudesceu quando teóricos esotéricos e arqueólogos europeus se enfrentaram em congressos e encontros acadêmicos. De um lado, acadêmicos defendiam rigor metodológico, estratigrafia e registros fotográficos. Do outro, ocultistas reivindicavam a leitura esotérica de manuscritos medievais. Com esse panorama, teve início nos anos seguintes incursões mais ambiciosas e controversas de homens determinados a achar esse tesouro, principiando uma saga na qual o dinheiro, espionagem, promessas e riqueza se entrelaçariam em uma trama que parecia sair de um romance de aventuras. Walter Juvelius, um teólogo autodidata, afirmava que a visão profética de Ezequiel trazia não apenas uma descrição do templo restaurado, mas também um criptograma numérico. Em suas anotações, ele mapeou referências e coordenadas astronômicas, convertendo-as em grau de latitude e longitude aproximados. Parte de sua teoria se baseava na chamada leitura gemátrica, que é a atribuição de valores numéricos a letras hebraicas, o método já utilizado por cabalistas medievais. No inverno de 1905, Juvelius viajou a Jerusalém munido de cartas credenciais e financiado por um grupo de simpatizantes nórdicos. Instalou-se na região do Gólgota e iniciou sondagens manuais, encontrando pequenas cavidades naturais que pareciam seguir um alinhamento leste-oeste. Apesar do entusiasmo inicial, faltou-lhe apoio técnico. A escavação rudimentar e a instabilidade do solo impediram avanços maiores. A despeito do fracasso, Juvelius convenceu o coronel britânico Montague Parker a financiar uma nova fase de escavações com equipamento pesado. Embora Juvelius nunca tenha alcançado o tesouro, suas teorias criaram um arcabouço para expedições futuras. A ideia central de que textos bíblicos podiam fornecer um mapa cifrado sedimentou-se no imaginário coletivo e motivou novos estudos de criptografia aplicada a inscrições antigas. Seu legado sobreviveu em relatórios confidenciais do Serviço Secreto Britânico, que avaliava o valor estratégico de eventuais descobertas de ouro sobre Jerusalém. Montague Parker, ex-oficial britânico de inteligência, enxergou na teoria de Juvelius uma oportunidade única de mesclar aventura e lucro. Reuniu um consórcio de aristocratas europeus e americanos, garantindo um fundo de 125 mil libras da época, valor comparável a milhões de libras esterlinas atual. Em março de 1909, a equipe iniciou perfurações próximas ao chamado Portão de Damasco, lado norte do complexo do templo. Empregaram britadeiras movidas por geradores a vapor e instalaram suportes de aço para conter possíveis deslizamentos. Paralelamente, foi revelado que
que 2 comissários otomanos tinham um acordo secreto para reembolsar 50% dos tesouros localizados, caso a expedição encontrasse algo de valor, o que provocou indignação entre estudiosos locais e líderes religiosos, que acusaram Parker de conspiração e profanação. Em setembro de 1911, pressionada pela diplomacia otomana e por ameaças de revolta entre as comunidades judaica e muçulmana em Jerusalém, a expedição foi abruptamente interrompida. Restou um fosso de mais de 30 metros de profundidade, mas nenhum artefato salomônico ou inscrição relevante veio à luz. Ainda assim, as escavações renderam relatórios detalhados sobre a geologia do local e despertaram interesse que arqueólogos profissionais que, a partir dali, buscariam meios mais científicos e menos invasivos de sondar o Monte do Templo. Após a operação de Parker, outras expedições menores surgiram, muitas delas amparadas por sociedades secretas interessadas em segredos ocultistas. Na década de 1930, o arqueólogo norte-americano Nelson Glueck inspecionou sistematicamente as antigas galerias de extração de cobre no Vale de Tina. Ele também descobriu paralelos entre a intensa atividade mineradora ali e as descrições bíblicas das minas do rei Salomão, lançando a hipótese de que aquela área era de fato fonte de grande parte de seu patrimônio. Seu relatório inaugurou o estudo científico das jazidas de cobre da época do Neolítico até o período israelita, atraindo a atenção internacional para a região. O tumulto político da fundação do Estado de Israel em 1948 e as guerras de 1967 e 1973 impediram investigações arqueológicas sistemáticas na área mais sagrada de Jerusalém, e muitos amadores passaram a cavar e perfurar de forma clandestina para colecionadores de antiguidades sem qualquer supervisão acadêmica. Isso fica evidente na produção material de filmes e livros dessa parte do século XX, onde a atividade de caçar tesouros era algo que fascinava os mais ardorosos por aventura e os mais curiosos. A partir dos anos 80, o reconhecimento internacional de sítios bíblicos reacendeu o interesse pelo Monte do Templo, mas a sensibilidade religiosa agravou a tensão entre cientistas e autoridades locais. Propostas de escavações conjuntas envolvendo israelenses, palestinos e organizações religiosas não prosperaram devido a divergências políticas e ao receio da ampliação do controle territorial. Enquanto isso, publicações informais, muitas vezes financiadas por curiosos sem informação arqueológica, continuaram a espalhar rumores de descobertas de placas de ouro e inscrições hebraicas. Nos últimos 20 anos, técnicas de geofísica, como radar de penetração no solo e tomografia de ímãos, possibilitaram mapear câmaras subterrâneas sem abrir um único metro de túnel. Projetos piloto em áreas adjacentes ao muro ocidental revelaram estruturas que parecem datar do período do primeiro templo, mas o acesso ao Monte do Templo permanece vedado a escavações diretas. Em julho de 2024, arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel, em parceria com a Universidade de Tel Aviv, concluíram escavações na cidade de Davi e revelaram um impressionante fosso defensivo que apresenta paredes de rocha com até 9 metros de altura, 30 metros de largura e pelo menos 70 metros de comprimento. Ele separava a parte residencial ao sul da área administrativa ao norte, onde ficava o palácio e o templo, exatamente como descritos nos livros de Reis e em Crônicas. Datações por meio de análise estratigráfica indicam que a escavação e a construção datam da Idade do Bronze, cerca de 3.000 anos atrás. Esse cronograma é consistente com a época tradicionalmente atribuída ao reinado de Salomão, reforçando a historicidade de passagens bíblicas que mencionam essas obras monumentais. Esses achados realçam a sofisticação do planejamento urbano e a capacidade de engenharia do antigo reino israelita, oferecendo novos insights sobre o poder e o simbolismo das construções de um monarca poderoso e influente, que tanto pode ser o próprio Salomão, como um outro que tem inspirado o personagem descrito na Bíblia, e que ficou impresso na memória coletiva do Oriente Médio. O principal obstáculo às grandes escavações sobre o Monte do Templo reside nas implicações políticas e religiosas de qualquer intervenção no local mais sagrado do judaísmo,
e de um dos locais mais reverenciados pelo Islã. A presença de mesquitas e a administração de guardiões muçulmanos tornam praticamente inviável um trabalho arqueológico em larga escala sem um acordo internacional robusto. Além disso, a escassez de registros oficiais sobre as primeiras tentativas de escavação e o desaparecimento de relatórios, em parte por ação de colecionadores particulares, dificultam o estudo histórico das operações pioneiras. Muitos arquivos foram extraviados durante as guerras mundiais ou vendidos em leilões de antiguidades, tornando fragmentária a memória documentada das expedições de Huvelius, de Parker e de tantos outros caçadores de tesouros. A cooperação multidisciplinar envolvendo arqueólogos, historiadores, epigrafistas, engenheiros geotécnicos e líderes religiosos desponta como única via para avançar nessa busca épica que ainda não acabou. A saga em torno do túmulo perdido de Salomão e seu monumental tesouro reflete, acima de tudo, a interação entre fé, poder e desejo de conhecimento. Por trás de cada expedição, desde as sondagens rústicas de Huvelius até os radares de penetração do solo, está o anseio humano de tocar o divino por meio de evidências materiais. Ainda que o ouro de Salomão, sua tumba e a Arca da Aliança permaneçam ocultos, cada fragmento arqueológico encontrado redefine nossa noção de passado e reforça a importância do diálogo respeitoso entre ciência e religião. Seja nas cavernas úmidas de Jerusalém ou em manuscritos abafados por séculos de poeira, a promessa de um achado transformador persiste, e a força dessa promessa reside em nossa capacidade de imaginar que, sob a rocha sólida do Monte do Templo, repousa um depoimento direto de uma era em que os homens acreditavam que o poder político e a santidade divina se entrelaçavam por meio de ouro e da arquitetura sagrada, nos fazendo entender atualmente a dimensão simbólica dessa busca, capaz de revelar muito mais sobre nossas crenças e medos do que sobre tesouros enterrados. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção, e até a próxima história.